A explanação da noite é do capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aqui fala sobre injúrias e violências, fala sobre as instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Aqui a gente pode ver que o Evangelho, já falei várias vezes, ele é dividido da seguinte forma: coloca-se as máximas de Jesus, dos evangelistas, mesmo do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, lá na parte da reencarnação, e depois Kardec discorre, faz as suas considerações, obviamente que intuído, inspirado. Depois, ele coloca as instruções dos espíritos. As instruções dos espíritos são mensagens que os espíritos mandaram de todo mundo, relacionado ao assunto que ele estava escrevendo naquele dia. Aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que naquela época já existia 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Então eles mandavam as mensagens, as suas mensagens, para Kardec, Kardec as conferia, via se batia com o assunto, passava pelo crivo da sua racionalidade e montou o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte que fala instruções dos espíritos. E nas instruções dos espíritos, nós temos instruções do Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. E a doutrina espírita explica-nos que essa ressurreição que eles entendem, que é a volta da morte quando o corpo já está desabitado, é impossível. Obviamente, Jesus, com seu potencial magnético e com a sua visão transcendente, tinha todos os dons mediúnicos. A gente vê o Chico, né? Que é aqui, foi agora, viveu com a gente, ele tinha todos os dons. E Jesus, ele viu que Lázaro não estava morto, que Lázaro ainda estava ligado pelo cordão perispíritico, que é o fluido do perispírito nosso que nos liga ao corpo físico, que ele tem que ser separado, célula a célula, totalmente, para estar morto. Jesus viu que Lázaro não estava morto. A outra mensagem é de uma conhecida nossa. Ela chama Joana de Ângeles, né? Não sei se vocês conhecem, só que ela não assinou como Joana de Ângeles. É a paciência. Ela assinou como um espírito amigo. A outra que nós temos é a obediência e resignação, que foi escrita também por Lázaro. E nós temos a cólera. A cólera foi escrita por, vamos pegar aqui, por Hahnemann, em Paris, em 1863. Então, esses espíritos trouxeram suas mensagens para que Kardec pudesse colocar no Evangelho. Mas agora a gente vem para hoje. Hoje, como estão os nossos dias? Gracinha. Como estão os nossos dias? O que está acontecendo nos nossos dias hoje? A gente tem notado a natureza, que a gente acha que a natureza está como que descontrolada. Nós temos visto tempestades, e na tempestade a gente vai por tufão, furacão, qualquer tipo de tormenta, ventos muito fortes. A gente tem visto a destruição e a morte por chuvas violentíssimas. Aqui em Palmas mesmo, a gente pode ver que derrubam várias árvores, muros, Porto Nacional da mesma forma. O Tocantins é um dos estados que tem o maior índice de raios. E esses raios, quando eles vêm numa chuva, numa tempestade, eles destroem. Destroem coisas, destroem árvores, destroem animais e matam pessoas. A chuva, quando vem muito forte, ela leva tudo no seu caminho. Leva casas, leva árvores, e ela vai invadindo, de uma forma que vai destruindo as coisas. E a gente vê que essa tormenta, ela vem com muita força. Infelizmente, a maior parte dessas tormentas, o que tem acontecido é que nós, seres humanos, infelizmente nós lesamos a natureza, e a natureza hoje nos responde, através dessa chuva sem controle, da mudança de temperatura abruptamente, sem que seja a sua estação, e de várias formas. A gente vê o tempo hoje e fica muito preocupado. Fica preocupado porque a gente não sabe o que vem pela frente. E da mesma forma que a natureza, é a cólera. Emmanuel diz que a cólera é como uma tempestade de efeitos imprevisíveis. A cólera, uma tempestade de efeitos imprevisíveis.
Por que ele diz isso? E aí a gente volta para dentro da gente mesmo. Eu acredito que todos nós já tivemos algum acesso de cólera, raiva, ira, a não ser a Ádila, que é uma santa, né, Ádila? Mas nós já tivemos. Então, quando começam a virem os raios da nossa mente, espírito, porque essa cólera, esse ódio, essa ira é do espírito, não é do corpo físico. O corpo não dá essas tendências, é o espírito. Então a gente nota que desce como que um ódio muito forte, e vem aquilo como um raio realmente, né? E quando ele vem, a gente fica enceguecido, a gente não enxerga mais nada à nossa frente, tudo fica escuro, e a gente agride. Passa a agressão verbal, muitas vezes a agressão física, as vias de fato, as palavras mal faladas, maltratadas. E quando essa tempestade de ira, de cólera, desce sobre a gente, essa tempestade interior, ela, como a tempestade no tempo que nós dissemos agora, também destrói muitas coisas. Primeiramente, ela afeta as nossas células. Nós vivemos num mundo, vários mundos. Mundos dos espíritos, mundo material, mundo físico, mundo interior da nossa psique, da nossa personalidade. Mundo físico do nosso próprio corpo. Trilhões de células é o nosso mundo físico. É onde nós espíritos hoje habitamos para evoluir através da luta constante no dia a dia. Através desse método educativo de Deus, que como nós não aprendemos pelo amor, nós vamos pela dor. Praticamos um erro. A consequência desse erro vem na mesma proporção. Mas Deus é misericordioso. Às vezes vem um pouco menor. Porque Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, quando a gente tinha a capacidade de amar um pouquinho só, Deus, na sua misericórdia, mitiga, minimiza, diminui a nossa dor. Se éramos para ter uma dor exacerbada, que poderíamos não suportar, essa dor vem de uma forma que cabe nos nossos ombros, porque Ele nunca dá fardo pesado para ombros frágeis. Nesse momento, a gente bombardeia com essa tempestade de cólera as nossas células. Mas a gente fala nossas, será que essas células são nossas? É uma posse da gente? Ou é um empréstimo de Deus? Seria melhor que chamássemos de irmãs, nossas irmãs menores, que nos sustentam, que nos dão força, que através da sua luta constante no dia a dia dessas células, nós sobrevivemos e nós vivemos. O nosso corpo sagrado o vaso sagrado de acordo com o que diz Paulo. E essas trilhões de células, elas vibram, elas sentem, elas se movimentam de acordo com a nossa mente, ou seja, com a força do Espírito. Quando eu sinto ódio, eu descarrego esse ódio nessas irmãs. Quando eu sinto amor, eu descarrego amor nessas crianças. Nossas crianças células. Quando eu entendo que eu estou bem, elas se sentem bem. Quando eu sinto que estou mal, elas se sentem mal. Porque estas células sentem um reflexo do que nós somos. Aí esse mundo todo, numa tempestade de cólera, se abala. Quantas células não são mortas nesse momento? Em especial cerebrais, que não têm retorno mais? Quanto de mal nós fazemos para nós mesmos? Quantos, vamos dizer, árvores de esperança nós não destruímos neste momento, em nós e no próximo que nos acompanha e segue uma tempestade de cólera? Quantas placas de sonhos
de esperanças que nós formulamos na nossa vida e naquele momento, tudo aquilo que nós escrevemos, que queríamos para o nosso futuro, por um ato deslocado pode ser destruído. Quantas estradas pavimentadas com a pavimentação asfáltica, que no decorrer da nossa vida, no meu caso de 63 anos, vim trabalhando, aplainando, terraplanando, asfaltando, criando o meu caminho, o meu rumo para que eu possa seguir a luz. De repente, essa cólera, esse ódio, como um rio que transborda, muito forte, destrói tudo aquilo que eu construí, no decorrer de anos, por um ato impensado naquele momento. Nós podemos dizer, mas o que é isso? Isso não acontece. Acontece. Quando eu fui juiz de natividade, lá nós acumulávamos todas as funções, inclusive criminal. E um dia nós fomos interrogar um rapaz que tinha matado um outro rapaz numa briga de bar, porque os dois estavam bêbados, completamente embriagados. O rapaz não tinha uma passagem na polícia, o rapaz não tinha absolutamente nada, uma vida limpa, não tinha nada que pudesse macular a sua moral. Naquele momento, embebedado, ele se armou de uma faca e matou o rapaz, o outro amigo seu, amigo dele. Foi levado para a cadeia, foi preso. Passou a embriaguez. No outro dia ele foi levado ao fórum. E eu perguntei, mas por que você matou aquele rapaz? Ele falou, eu não matei ninguém. Eu falei, como você não matou ninguém? Eu não matei ninguém. Eu não me recordo de ter matado alguém, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não matei ninguém. Ele falou, matou. Você matou o seu amigo, com mais de 10 testemunhas. Olha o que o rapaz fez, sem ver o que tinha feito, sob efeito do álcool. Quantas destruições na nossa terra, por uma explosão de cólera, quando a pessoa está alcoolizada, ou sob efeito de drogas ilícitas, ou mesmo lícitas em um excesso. Quantas tempestades de cólera, sem qualquer tipo de medicamento ou de embriaguez, ou qualquer outro remédio, ou qualquer outra substância que pudesse nos levar a isso. Aí nós começamos a pensar, meu Deus, por quê? Por que eu tenho essas reações que às vezes eu me envergonho? Por que um castelo que eu achei que eu construísse em pedras, está construído na areia? E essa tempestade levou o meu castelo na areia, como a passagem do Evangelho, quando a gente construir a nossa casa, a nossa construção, que possamos construir sobre pedras. Isso vai me machucando, vai me deixando preocupado. Falo, meu Deus, mas no caso eu sou cristão, não vamos dizer espírita, porque o verdadeiro cristão, ele também é o verdadeiro espírita, o bom espírita, que é um e a outra coisa. Mas não vou pôr religião, vamos pôr a doutrina de Cristo, porque Cristo não é uma religião, Cristo é uma ideia, Cristo é uma doutrina. Cristo foi a transformação moral do mundo, que depois foi levado para o efeito religioso, e muitos tentaram como que albergar esse gigante da humanidade dentro de 4 paredes de suas igrejas, de seus templos e de seus centros. Cristo é outra coisa. Cristo não é Jesus. Jesus foi um homem que trouxe a missão de Cristo, a missão de enviado, de Messias, de ungido. Como, paradoxalmente, embora a humanidade tão atrasada e tão inferiorizada, ainda vai ser uma humanidade crística, sem exceção, porque todas as ovelhas do meu rebanho serão salvas. Seremos Cristos, espíritos crísticos, perfeitos, puros, na verdadeira acepção do termo. E veio esse homem, e nós jogamos ele dentro de rótulos. Não, Cristo é tal, Cristo é disso, Cristo é daquilo. Você não é cristão, porque você não acredita em determinados dogmas, como dizem de nós, os espíritas.
E essa cristandade, ou vamos dizer, essa cristianização, né, que Joana de Ângeles nos recomenda que façamos, é um trabalho para que a gente não chegue aos extremos dessa cólera, em que a gente possa ferir a nós e ao próximo. Divaldo diz que quando eu maltrato uma pessoa, quando eu leso uma pessoa, quando eu faço mal a alguma pessoa, a responsabilidade é minha. Mas quando essa pessoa faz para mim, me lesando, me maltratando, me destruindo, o problema é dela. E ele conta uma passagem na vida dele que, eu não sei o que foi que ele foi comprar, o que fizeram para ele, não sei se foi um marceneiro, um carpinteiro, ou foi um emprestador, não sei o que foi. E esse senhor chegou para o Divaldo e falou: Divaldo, eu vou te cobrar tanto. Você acha que eu estou te roubando? Com certeza estava, né, Ádila? Porque para ele perguntar. Divaldo falou: o que você acha? Você acha que está me roubando? Ele falou: mas você que tem que falar. Eu não, eu pago o que você pedir, mas você que tem que saber se está me roubando ou não. Eu pago o quanto você pedir, porque você fez o serviço. Responsabilidade de quem? Daquela pessoa que estava lesando, tentando lesar o Divaldo. Então, quando nós fazemos alguma coisa a alguma pessoa, nós estamos assumindo um compromisso perante a consciência divina, as leis da natureza e Deus, e principalmente a nossa consciência. Porque onde dizem os espíritos que está o maior de todos os tribunais, na consciência. E esse trabalho, ele deve ser feito pouco a pouco, para que a gente possa dominar todos esses gigantes negativos da alma que hoje nos incomodam. Mas como? Como devo fazer? O que diz Joana de Ângeles nessa lição? Paciência. Meu Deus, mas eu perdi. Então, se eu perdi, eu não tenho. Então, eu tenho que trabalhar para ter paciência. E ela diz das alfinetadas do dia a dia. Porque muitas vezes a gente se incomoda com uma fechada no trânsito, com uma pessoa que passa na sua frente, mas não chegou nem a te tocar, mesmo que tocasse. Com coisas simples. Essas são as pequenas alfinetadas do dia a dia que ela diz que nos incomoda. Só que de alfinetada em alfinetada, se nós não trabalharmos esse gigante que é a ira, o ódio no nosso coração, nós vamos chegar num ponto que não terá mais controle. Nós não teremos mais controle. Aí não será como Paulo que disse: hoje já não vivo, é Cristo que vive em mim. Aí nós podemos dizer: hoje já não vivo, é a cólera que vive em mim. Porque vai tomar conta da gente. Porque as alfinetadinhas do dia a dia nós não soubemos superar. Nós não soubemos trabalhar para que não chegasse àquele ponto. E a lição continua. Mas como fazer? Paciência. Contar até 10. Pensar antes de responder. Chico Xavier tem uma receita boa. Antes de respondermos a uma agressão, pôr água na boca, contar até 10 e cuspir. Passa raiva. Quando dizem conte até 10, por quê? Porque a raiva vai passar e a gente não vai ter uma explosão que no futuro possa se arrepender, porque a palavra falada não volta mais. Mesmo que não queiramos falar aquilo que falávamos ou falamos, mesmo que não pensemos aquilo que nós falamos, já foi lançado. Jamais você vai poder dizer: mas eu não te chamei de cachorro, te chamou de cachorro, então você pensa que eu sou um animal. Não é isso que eu queria dizer, mas já foi dito. No livro Pro Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, ele fala de uma menininha que tinha um hábito, que muitos de nós acreditam que não faz mal, que é a maledicência. A gente morre pela língua. Dei uma lidinha no livro dos médiuns, 6 irmãs maledicentes, o que elas sofreram com o espírito que estava se vingando, porque ele foi maltratado por elas até a morte, pela língua. E essa garotinha tinha esse costume de falar de um amiguinho, de outro amiguinho, de outra pessoa, e falava mal. Um dia sua mãe, num dia de vento, como aqueles ventos de palmas, né, que leva os telhados, né, leva de agosto, pegou um travesseiro de penas. Eu durmo com um travesseiro de pena até hoje, da avó da Leia, tem mais de 40 anos esse travesseiro. E as penas estão lá, estão vivas, hein? Porque o amor que eu tenho por eles, estão vivos, morreram as penas. Pena que a galinha morreu, mas... né? Aí, essa mãe pegou o travesseiro e abriu e soltou as penas ao vento.
Foi pena para tudo quanto é lado. Como, numa tempestade, num vento, soltar aquele monte de penas? Falou, filha, o que a mãe fez? Nossa, mãe, a senhora soltou essas penas tudo no vento. Ótimo, então vai e cata tudo. Falou, como? Como é que eu vou catar essas penas no vento, mãe? Isso aí levou para tudo quanto é lugar, não tem como trazer de volta. Falou, tá vendo, filha, o que é a maledicência? É isso. É como penas num vento muito forte. A partir do momento que você soltou alguma coisa que prejudica uma pessoa, você não tem como trazer de volta. E leva muitas pessoas ao suicídio pela maledicência, por coisas que não fizeram, só que infelizmente não tiveram força suficiente para suportar e superar aquela prova pela qual ele tinha que passar. E o Espiritismo explica, talvez em outras vidas tenha sido maledicente e destruído várias vidas, e nessa vida veio como prova e expiação, suportar a maledicência, e infelizmente não suportou. Essa pessoa é responsável, sim, porque fez o mal com a língua. Então nós temos que começar a trabalhar. E a lição fala também da obediência e da resignação. O que é obediência? Aqui diz que é o consentimento da razão. Tem um ditado popular que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é verdade. Como é que eu vou querer discutir com um patrão que me sustenta? Mesmo que ele seja colérico, né? Como é que eu vou discutir com uma pessoa, uma mulher na minha casa às vezes, que ela tem um gênio um pouco forte, se Deus me colocou ao lado dela? Mas a Leia não é assim não, viu? Como é que eu vou discutir, por exemplo, num lugar em que eu sobrevivo, no meio social, quando eu vejo, às vezes, uma coisa que eu não concordo, mas eu sei que se eu for falar, vai gerar um mal, mas tão grande, que não compensa o sacrifício. Isso é lição da Leia. Ela fica calada, deixa passar, e a gente passa vergonha depois porque falou a besteira. Aí, nesse caso, eu estou consciente. Por que eu vou desafiar o meu patrão? Por que eu vou brigar com o meu empregado se eu preciso dele? Por que eu vou? Porque é a obediência da razão, racional. Eu estou obedecendo porque eu sei que eu devo obedecer, porque senão eu perco emprego. São coisas da razão. E a resignação, que é a obediência do coração. Essa obediência da razão, a gente coloca naquela mensagem de Jesus que diz, vos disseram, amai vossos amigos e odiai vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que coisa. Essa da obediência, quando a gente obedece, que é da razão, a gente está colocando um desses preceitos, ou esse preceito de Cristo. Por quê? Eu estou tentando, naquele momento, daquela pessoa que eu não tolero, mas que Deus me colocou ao lado dela, que eu não tenho como sair, eu estou exercitando a paciência, eu estou exercitando o amor, eu estou exercitando o perdão, conscientemente. Porque não adianta eu falar da boca para fora, eu perdoo, e guardar aquilo dentro de mim. Tem casos aí de vidas com mais de 30, 40 anos que a pessoa guardou aquilo dentro dela. E hoje, quando se pergunta por que foi que aconteceu isso entre vocês, porque há 40 anos ele me fez aquilo ou ela me fez aquilo. Há 40 anos. E por incrível que pareça, minha sogra, que hoje não lembra muito das coisas, ela dizia uma coisa, e é a realidade. Quem bate esquece, quem apanha jamais. Então a gente guarda. Por que guardar? Trabalhar isso, a racionalidade. Olha, mas se eu guardar isso, vai me fazer mal. E a resignação, a obediência do coração. Nós sabemos que tem certas coisas em nossas vidas que nós não temos como mudar. Uma deficiência física, um defeito físico. Hoje não tem condições. Mas tem aquela poesia que Divaldo faz no fim das suas palestras, que me parece que é de Maria Dolores, que ele fala que hoje, embora eu não possa dançar,
eu sei que amanhã eu vou poder. Hoje, se eu não escuto o canto dos pássaros, o barulho da água, das folhas de uma árvore, eu sei que amanhã eu vou escutar. Hoje, se eu não posso falar, não posso cantar as belas músicas que tocam o meu coração, eu sei que amanhã eu vou falar. A doutrina espírita nos explicando, isso é momentâneo, não tem como se mudar uma deficiência física, amputação de pernas, de braços, não tem. Mesmo que ponha uma prótese, não são seus. Então não se muda. Quando nós temos um problema na nossa vida, uma dificuldade que nós já tentamos de todas as formas, absolutamente, de todas as formas, contornar, mas sempre nós caímos no mesmo lugar, a obediência do coração, a resignação. Posso mudar minha situação, eu, Ademar? Não. Como é que eu devo viver? Colérico? Chutando? Ainda bem que não tem perna, né, Delmeodete? Imagina eu sair chutando mesas, coisas. Deus foi sábio comigo, viu? Porque isso eu fiz muito, com certeza. Como eu vou viver? Como eu posso tolerar? Chutando, brigando, xingando, fazendo da vida daqueles que estão à minha volta um verdadeiro inferno? Hoje, quiçá, eu não estaria nem aqui no Joana. Poderia estar num bar bêbado caído na rua, dando trabalho para as pessoas. Não estou dizendo que eu sou um exemplo de virtude, não. Mas é uma forma de ver que a doutrina espírita me deu para que possa enfrentar as minhas dificuldades de locomoção, não espiritual, porque não me faz falta, nunca fez falta. Tem a Leia que é minha testemunha há 30 anos, há 48 nós estamos juntos, há 30 anos aconteceu esse acidente, jamais reclamei. Não teve nada que fosse barreira que me impedisse de fazer aquilo que eu precisava fazer. Não sou nada além da normalidade, só tenho e acredito em Deus. Então eu sou resignado. Se eu não posso mudar a minha situação hoje, se eu não posso ter de volta as minhas pernas, eu vou viver colérico? Bravo? Xingando? Que a minha vida vai ser um inferno? Eu não, eu vivo feliz. Olha, graças a Deus, podendo levar a mensagem de Jesus. Enquanto os tantos perfeitos vivem na rua da amargura, na rua da miséria moral, do sofrimento e da dor, porque ainda não conseguiram entender a mensagem de Jesus, a mensagem de amor, e a mensagem da doutrina espírita que não a conheceram, porque não quiseram, porque está aberta a todas as pessoas, os livros estão aí. Como suportar as suas dificuldades? Fala da obediência e da resignação. E aqui na lição fala também, aqui nós temos a cólera, a obediência, a resignação, a paciência, a afabilidade e a doçura. Gente, afável e doce. A resignação e a obediência e a paciência da Joana de Ângeles, no Espírito Amigo, quando eu começo a treinar, eu vou notar que eu sou muito mais feliz, embora as dificuldades que todos temos, que nós não podemos evitar, porque são escolhas e necessárias para a nossa educação, que eu posso ser feliz, embora as dificuldades, eu começo a notar que eu fui paciente com uma pessoa no momento que eu poderia ter estourado como anteriormente. Falou, olha, eu aceito uma ofensa ou uma dificuldade resignadamente porque eu tentei e não mudei. Eu obedeço às normas, às regras. Uma obediência da razão. Semáforo vermelho. Mas é um semáforozinho, 2 horas da manhã, eu vou parar, só tem bandido e de repente mata uma pessoa porque atravessa o sinal vermelho. Obediência da razão, é a obediência. Aí eu obedeço. Começo a aprender a respeitar regras. A não usar mais, o Gerson não gosta que fala, até ele está muito chateado com a lei do Gerson, né? O Gerson, que eles dizem, a lei do Gerson é a lei da vantagem. Ele falou, gente, mas quando eu falei uma coisa, não era para que se levasse e ficasse realmente um karma para ele, a lei do Gerson, né? Que é a lei da vantagem, um jeitinho brasileiro. Quando a gente entra numa fila e espera a nossa vez, olha, coisa simples, hein? Quando, numa conversa, a gente deixa outra pessoa falar, a gente vai começando a ver que
nós estamos aprendendo a obedecer também algumas regras éticas, de convivência, morais. E quando a gente começa a aceitar as nossas dores, embora tentemos lutar contra, mas não consigamos, um parente difícil, uma dificuldade financeira, qualquer outro problema, que talvez naquele momento a gente não veja a solução, mas partamos do seguinte princípio: se existe um problema, existe a solução. Deus não nos daria um problema insolúvel. Mas tem pessoas que falam: olha, eu durmo tranquilamente, o problema é sério, se tem solução eu sei que eu vou achar a solução, se não tiver, o que eu vou fazer? Não tem solução e eu durmo do mesmo jeito. Mas não é, tem todos os problemas. E a gente pouco a pouco vai trabalhando essas dificuldades, a paciência, a obediência, a resignação. Então a gente nota que, embora todas essas dificuldades, todo esse sofrimento, toda essa dor, nós começamos a nos sentir leves. Fala: Jesus, mas com tudo isso eu estou me sentindo tão bem. É o início da reforma, da transformação moral. É o início do conhecimento de nós mesmos, nessa luta constante pela nossa evolução. Aí nós paramos de injuriar e de sermos violentos. Injúrias e violências. Naquela época, falar-se raca e cuspir olhando de lado era chamar a pessoa de homem baixo, o homem que não vale nada. Era uma ofensa. E Jesus não diz de agressões físicas. A simples ofensa, o simples pensamento, o simples mal no nosso coração, para que nós queiramos ou queremos contra o nosso próximo, já é uma injúria e é uma violência. Nós estamos estudando na FETINS o livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Eu tinha lido umas 4, 5 vezes, agora que eu estou começando a entender, porque nós estamos estudando pedaço por pedaço, o Dalney, que é o facilitador. Se os senhores virem a importância do pensamento, ele compara a eletricidade, os fluidos, todos os fluidos magnéticos com o nosso pensamento. A força que tem o nosso pensamento. O que nós podemos fazer pelo pensamento. Quando nós dissemos que uma pessoa tem um olhar de secar pimenteira, não é o olhar dela que seca a pimenteira, é o pensamento que ela emite para o seu olhar, que é um instrumento que seca, e seca a pimenteira. Pode ter certeza absoluta. Quando a pessoa transduda, sua, leva amor, faz o bem, com os olhos. Vô da Léia, o Sr. Valentim, ele era benzedor, lá em São Joaquim da Barra. O gado estava cheio de berne, doente, fraquinho. O Sr. Valentim chegava, conversava, os berne tudo saía do gado. Só com a força da vontade e do amor dele. A força do nosso pensamento. Por isso Jesus dizia, não só praticar, mas também pensar. O que ele fala no adultério? Nós estaremos adulterando não quando nós fazemos só de pensar. E aqui fala que a gente consegue chegar à perfeição em 3 fases. Primeiramente, quando nós pensamos no mal e nós praticamos o mal, ainda nós estamos com todo o progresso para fazer. Quando nós pensamos o mal, mas lutamos contra esses pensamentos, iniciou-se o nosso processo de reforma. Quando nós não pensarmos mais no mal, estaremos reformados, mas não é agora. Por isso a paciência, para conosco mesmo, para com as nossas dificuldades, aceitando-nos quando nós somos. Eu não sou perfeito. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho uma bagagem de milênios, olha, não é só milênios, milhares de milênios. É a minha vida única, embora as reencarnações variadas. Tudo isso eu fui trazendo, tudo isso que eu sou hoje, o meu histórico, a síntese de tudo que eu fiz, sou eu hoje. E essa síntese, ela traz o ódio, o rancor, a revolta, a injúria, a violência. Esse trabalho não é um trabalho tranquilo, não é um trabalho imediato, é de construção ou de reconstrução. Nós estamos desconstruindo o homem e a mulher velhos para construir o homem e a mulher novos.
É um trabalho do dia a dia, de paciência para conosco, para o nosso próximo, obedecendo regras, razão, respeitando as nossas dificuldades, resignação, lutando para sermos afáveis, tratar bem as pessoas, doces. Quando os espíritos perguntaram para Kardec, como é que Jesus entendia a caridade? Indulgência, benevolência para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Se conseguirmos ser benevolente para com todos, indulgente para com as falhas alheias e perdoarmos as ofensas que nos fazem, nós começaremos a ser afáveis e doces. Começaremos a entender a humanidade como irmãos e irmãs em Deus. Pessoas carentes como nós, com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas necessidades, com as suas virtudes, que raramente nós vemos, mas vimos normalmente as desvirtudes. Pessoas com sonhos, pessoas com futuro e objetivos, como nós mesmos. Pessoas que se decepcionam, que se magoam, como nós. Que têm os mesmos sentimentos que nós temos. Colocarmos-nos nos lugares dessas pessoas, quando Jesus diz, façai ao outro o que gostaria que vos fizesse. Não há muitos anos lançaram uma palavra que se chama empatia. O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro. Olha quanto tempo que Jesus falou isso. Agora que nós estamos descobrindo a empatia. E ele dizia, façai aos outros o que gostaria que vos fizesse. A partir desse momento, nós estaremos iniciando a nossa reforma. Não para que os outros sejam felizes com nossas vidas, mas que nós mesmos tenhamos a felicidade e a tranquilidade de consciência dentro dos nossos corações. Por isso, meus irmãos, nada como a paciência, a afabilidade, a doçura, a obediência e a resignação. Ou seja, que possamos ser, como disse Jesus, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Essa é a mensagem do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.